Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por essa rica oportunidade de estar na casa de oração. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Amém? Quem trouxe a palavra de Deus, quem trouxe a Bíblia, vamos já bem adiantar, meus irmãos. Abra a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 2. Quem tem a sua Bíblia, quem trouxe a palavra de Deus, a espada do Espírito, abra aí no livro da Revelação, livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler a carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 1. Todo mundo já achou? Procura, irmão. É facinho. É o último livro da Bíblia. Quem quer aprender mais de Deus, diga amém. Amém. Quem acha que precisa aprender, diga aleluia. Aleluia. Todos nós precisamos, né, irmãos? O crente, ele pode ter 100 anos de crente, mas ele tem coisa nova para aprender de Deus, né, meus irmãos? Aleluia, Jesus. Ninguém é formado nas Escrituras. Não existe um formado na Bíblia, né, irmãos? A Bíblia é um livro extraordinário, é um livro espiritual, né, irmão? A pessoa se forma em advocacia, se forma em engenharia, tem uma pilha de livros ali. Depois que termina aqueles estudos, ele pode colocar aqueles livros na estante, né? Ele se formou naquela matéria. Mas a Bíblia não, a Bíblia é diferente, né, meus irmãos? Glórias ao Senhor Jesus. Nunca nós poderíamos formar-nos na Bíblia, né, meus irmãos? Porque é um livro que renova a vida do crente cada dia. Vamos lá. A minha Bíblia aqui é em russo mesmo, vou traduzir. Se não for o mesmo termo, mas é o mesmo sentido. Às vezes a tradução é diferente, mas o sentido é o mesmo. E ao anjo da igreja de Éfeso escreve: assim diz o que tem as 7 estrelas na sua destra e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes suportar os maus, e puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E muito trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste, mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, que senão a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Todavia tenho eu achado em ti algo de bom, que tu odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Podeis assentar, minhas irmãs. Põe a Bíblia no colo e dá uma salva de palmas para Jesus, que ele merece. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Uma carta à igreja de Éfeso. Todas as cartas do Apocalipse que Deus envia às 7 igrejas começa sempre com esta mensagem: eu conheço as tuas obras, né? A primeira mensagem de Deus às igrejas é essa: eu sei as tuas obras, eu conheço. Então, o que nós praticamos, o que nós fazemos, não está escondido aos olhos de Deus. Deus sabe tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos, onde nós estamos, aonde nós vamos,
Ele sabe tudo. Esta sempre foi a primeira mensagem. Eu sei as tuas obras. E aqui, a igreja de Éfeso, meus irmãos, era uma igreja da Ásia Menor. Provavelmente, ela foi até mesmo evangelizada por discípulos do João Batista lá. O próprio João Batista, ali tinha discípulos de João Batista que moravam ali naquela cidade. Também passou por lá mais ou menos uns 3 anos o apóstolo Paulo. Paulo doutrinou bem aquela igreja, como também Áquila e Priscila, como também Apolo, e até o apóstolo João também foi pastor daquela igreja de Éfeso. Então era uma igreja que tinha um bom conceito da cristandade. E aqui, quando Deus diz, eu sei as tuas obras, Deus está elogiando. Aqui é um elogio, não é uma repreensão aqui é um elogio. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Então aqui pelo menos 4 qualidades Deus está aqui denotando na igreja de Éfeso, igreja que tinha obras. Podemos dizer igreja que jejuava, igreja que orava, igreja que fazia caridade, que ajudava o próximo. Eu sei o teu trabalho. Existe uma diferença entre trabalho e obra na Bíblia. Trabalho, podemos dizer, é o evangelismo, o trabalho do evangelismo, a expansão, a difusão do evangelho, levar a palavra de Deus aos necessitados, às almas perdidas. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha tanto obras quanto trabalho, trabalhava. Era uma igreja que incansavelmente fazia o trabalho, ela não esmorecia, trabalhava para Jesus. Sei as tuas obras, o seu trabalho, a paciência. Era uma igreja também que sabia suportar lutas. Era uma igreja que sabia passar por provações, Aprendeu do apóstolo Paulo, que era um homem de provas, apóstolo João, que era um homem que passava muitas provas. Então a igreja de Éfeso estava capacitada também a passar provas, a passar lutas, a passar dificuldades, a suportar essas lutas, suportar essas dificuldades. Então Jesus aqui está elogiando a igreja de Éfeso. Tem paciência, igreja que tem paciência, suporta luta. Era uma igreja também que tinha critérios, meus irmãos. Era uma igreja que tinha conhecimento tanto teológico quanto doutrinário, tinha conhecimento doutrinário e teológico. Tanto porque muitas pessoas que vinham ter com aquela igreja, dizendo-se apóstolos, dizendo-se obreiros, eles sabiam discernir, eles sabiam colocar à prova se realmente aquelas pessoas eram apóstolos, se realmente aquelas pessoas eram servos de Deus. Eles aprenderam dos apóstolos de Cristo, sabiam discernir, E hoje em dia nós vemos muitos apóstolos por aí, irmão? Será que nós sabemos discernir quem verdadeiramente é um apóstolo de Jesus? Para mim, particularmente, o cânon se fechou e apóstolos são só apóstolos. Mas a igreja de Éfeso, ela sabia, rejeitar esses apóstolos. Ela sabia pôr à prova esses apóstolos e sempre os achava mentirosos, porque o apóstolo naquela época, para ser apóstolo, tinha que ter pelo menos testemunho de que andou com Cristo. No mínimo, tinha que ser testemunho ocular, do ministério de Cristo. Tinha que ter um conhecimento da doutrina que Cristo pregava. Na própria epístola de João, na primeira epístola, capítulo 4, ali, o próprio João, inspirado pelo Espírito Santo, ele dava uma dica ali para nós discernirmos quem era verdadeiramente apóstolos, quem era verdadeiramente de Cristo, pregador de Cristo. Porque os pregadores naquela época que não eram verdadeiramente de Cristo, eram conhecidos como gnósticos. E eles pregavam comumente que Jesus não havia sofrido em carne, que o sofrimento de Jesus foi um sofrimento como etéreo, não um sofrimento na carne mesmo. Mas não, Jesus sofreu na carne, Jesus padeceu na carne, ele derramou o sangue dele, ele foi crucificado. Eu fui testemunha disso. Ele derramou até a última gota de sangue. E esses apóstolos, eles pregavam um evangelho que não precisava sofrer.
E um evangelho que não precisava renunciar às coisas do mundo e do pecado e às coisas da carne. Eles pregavam um evangelho, podemos assim dizer nos dias atuais, o evangelho light, né, meus irmãos? O evangelho light. O evangelho dos apóstolos era o evangelho rígido, verdadeiro, de renúncia mesmo, né? Então aqui Jesus está elogiando o teu trabalho, as tuas obras, a tua paciência, que não pode suportar os maus, e que puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, mas tu os achaste mentirosos. E muito passou, tem sofrido e tem paciência por causa do meu nome, e trabalhaste e não te cansaste. Olha que coisa, né, irmãos? Será que nós, a igreja de hoje, tem esse mesmo padrão da igreja de Éfeso? Padrão rigoroso, hein, irmãos? Com todas essas qualidades, será que nós temos essas qualidades? Será que eu como cristão, você como cristã, você meu irmão como cristão, você minha irmã como cristã, nós como igreja de Cristo, será que nós pelo menos temos este padrão da igreja de Éfeso? Tem obras, tem trabalho, tem conhecimento da doutrina, tem conhecimento teológico, tem paciência, sabe sofrer, sabe perseverar, né? Leva a palavra com afinco. Nós temos essas qualidades? Será que nós temos? Vamos fazer uma reflexão da nossa vida. Será que eu tenho, Jesus, essa qualidade da igreja de Éfeso? Será que a igreja Deus e Amor hoje tem essas qualidades da igreja de Éfeso? E aqui é o elogio, né, meus irmãos? Elogio, depois vem a crítica de Jesus. Primeiro vem o elogio, agora vem a crítica. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, meus irmãos, a reprimenda de Jesus, a crítica de Jesus à igreja de Éfeso, é que Éfeso estava fazendo todas aquelas obras, mas sem o amor, sem o primeiro amor. Estava na prática, né, irmãos? Uma igreja que estava vivendo do costume da prática, daquilo que havia aprendido, mas que agora não estava mais motivada pelo amor, né? Então Jesus está mostrando aqui para nós que não adianta nós fazermos a obra de Deus sem o Deus da obra. Muita gente está fazendo a obra de Deus sem o Deus da obra. Está pregando, está evangelizando, está fazendo programa de rádio, está pregando na internet, está evangelizando. A obra de Deus está fazendo, mas está sem o Deus da obra. Por quê? Porque está sem o amor. O amor, né, é o elemento essencial do Evangelho. A essência do Evangelho é o amor. Então, se nós oramos, não é porque nós temos uma obrigação. Nós temos que ser motivados por amor a Deus. Se nós jejuamos, se nós frequentamos a casa de Deus, se nós fazemos alguma coisa para Deus, nós temos que ser motivados pelo amor a Deus. É o amor de Deus que tem que nos impulsionar as coisas de Deus. Eu não posso fazer a obra de Deus por algum interesse escuso, meus irmãos. Senão eu estou perdendo meu tempo precioso. Senão eu vou ser reprovado naquele grande dia. Então, Jesus está requerendo da igreja de Éfeso. Ela tinha tudo, mas o principal era o amor. Não tinha. O primeiro amor, podemos dizer que é o próprio Cristo, né, irmãos? Eu estou fazendo a obra de Cristo sem Cristo. Eu não tenho o primeiro amor. O primeiro amor é Jesus. O primeiro amor é Deus. Deus é amor. Entendeu, meus irmãos? Deus é amor. Se eu faço alguma coisa que não seja por amor, eu estou fazendo sem Deus. Então, para eu ter Deus, é necessário que eu faça com Ele, com amor. Bem? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor é Jesus. Porque no começo, aquela igreja foi uma igreja que foi muito maravilhosa, uma igreja que o evangelho cresceu lá, prosperou. Muitos pregadores saíram daquela igreja,
né? No primeiro século ali, na segunda metade do primeiro século para o segundo século, a igreja floresceu bastante, a igreja de Éfeso. Mas com o passar do tempo, né, aqueles cristãos foram acostumando com aquela situação, foram se acomodando, né, e foram deixando o primeiro amor, foram abandonando o primeiro amor. É como acontece com muitos pregadores também. Eu me incluo também. Nós corremos um perigo muito grande de entrarmos na zona de conforto. É aquela zona, né, de conforto que o pregador sabe que está errado, ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele está fazendo coisa errada, mas ele está numa zona de conforto que não permite que ele saia dali. Como também muitos sacerdotes também da igreja católica, eles sabem que estão errados biblicamente, mas a zona de conforto é tão grande para ele abandonar aquilo ali. Ele tem que tomar uma grande decisão na vida dele. Ele tem que voltar a praticar as primeiras obras. Ele tem que voltar ao primeiro amor. Aleluia! Amém? Amém. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, eu lembro que quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, Pedro chorou amargamente, arrependido, né? E ele foi pescar novamente, ele voltou à sua antiga profissão. Ele não se achava mais digno, né, das coisas de Deus, ele não se achava mais digno de Deus. Vou voltar a pescar, para mim não tem mais jeito, eu neguei o meu Senhor, está tudo acabado, está tudo perdido. E aí Jesus aparece ali na praia, meus irmãos, onde Pedro está pescando, e eles pescaram a noite inteira, lançando a rede, lançava na esquerda, lançava na direita, e nada de apanhar peixes. E aí Jesus aparece na praia, né? Apanhaste alguma coisa? Não apanhamos nada. Vai lá, volta lá, e vocês vão pegar, agora vocês vão conseguir. Aí eles foram lá e lançaram a rede veio cheia de 153 grandes peixes. E aí Pedro, meus irmãos, ele vê João ali, é o Senhor, e Pedro estava, né, pescando, é óbvio, ele de vergonha já pula na água, porque é o Senhor Jesus, né, na presença de Jesus. E aí quando eles chegam lá na praia, Jesus já está com peixe na brasa, aleluia, louvado seja Deus, já está com peixe gostoso para eles. E aí Jesus começa a conversar com eles, a comungar com eles, e começa a fazer indagações para Pedro. Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes, Senhor. Então vai, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E a segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. E a terceira vez: tu me amas, Pedro? E Pedro: oh meu Deus, eu liguei 3 vezes e ele está perguntando 3 vezes. Tu me amas, Pedro? Ah, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus então vai apacentar os meus cordeiros. Jesus está renovando o chamado de Pedro, e ele está mostrando: Pedro, o meu chamado na tua vida é o amor, Pedro. Se tu me amas, tu vai apacentar as minhas ovelhas. Se tu me amas, tu vais orar. Se tu me amas, tu vais jejuar. Se tu me amas, tu vais fazer a minha obra. Se tu me amas, tu vais pregar o meu evangelho. Se tu me amas, tu vais fazer o meu querer, não o teu querer. Tem muita gente que está pregando o evangelho por causa das vantagens, das benesses. Tem muita gente que está no evangelho por causa das benesses do evangelho. Não é assim que funciona, meu irmão. Não é assim que funciona o evangelho. O evangelho é puro amor. Deus nos amou, e nós precisamos corresponder a este amor. Veja que Deus, ele é perfeito. Deus, ele não tem necessidade. Deus não é incompleto. Deus é uma comunidade perfeita: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não necessitaria de criar nada, ele já era perfeito, mas ele criou por amor. Ele fez você, ele fez a igreja, ele fez tudo por amor. E compete a nós amá-lo. Somente isso, meus irmãos, amar a Deus. Por isso Jesus: quem
guarda os meus mandamentos. Quem me ama, faz a minha vontade. Quem me ama, obedece o que eu mando. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. E agora vem a exortação, vem o elogio, vem a crítica, vem a exortação de Jesus para a igreja de Éfeso. Glórias ao Senhor Jesus. Então, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. E volte a praticar as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Jesus está mandando a igreja lembrar, fazer uma memorização. Quando ela começou a abandonar esse primeiro amor, abandonar essa motivação de amor. É assim, irmão, no começo a gente não tinha tempo ruim. No começo era tudo meu maravilha. No começo era fé. No começo era ânimo, vamos arregaçar as mãos. Mas depois vai passando o tempo, vai desanimando, vai acomodando, vai relaxando. Mas agora chegou a hora de apertar o parafuso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Lembra-te, pois, de onde caíste. Deus está falando comigo também, meus irmãos. O pregador é o primeiro a receber a palavra. Lembra-te, pois, de onde caíste e volte a praticar as primeiras obras de amor. Aquelas obras que você fazia sem impor nada, A gente fazia as coisas para Deus sem impor nada. Hoje a gente quer impor, quer uma contrapartida. Eu faço isso se o Senhor fizer isso. Eu faço aquilo se o Senhor me fizer. Se o Senhor diz, não, ainda tem aquele voto da barganha. Não podemos ser dessa forma, meus irmãos. Nós temos que fazer para Deus por amor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Porque senão eu virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Essa é a exaltação de Deus. Castiçal é aqui, irmãos, significa a própria salvação, a própria existência da igreja de Éfeso. No século, alguns séculos depois, a igreja de Éfeso deixou de existir, irmãos. Deixou de existir na cidade de Éfeso. A igreja foi totalmente dissipada dali. Hoje em dia, a cidade de Éfeso, na atual Turquia, é muçulmana. É muçulmano. Hoje nem cristão ali é ínfimo ali. Virou um estado islâmico ali. Entendeu, meus irmãos? Por quê? Porque eles não deram ouvido, Os que vieram subsequentemente a eles não deram ouvido, não praticaram as obras de Deus, e aí foram morrendo, a igreja foi minguando até deixar de existir naquele lugar. E assim pode acontecer conosco, meus irmãos. A gente vai ficar pecando, levando uma vida dissoluta, uma vida mundana. A tendência é minguar mesmo, é deixar de existir, é perder o castiçal, ser tirado do lugar, que a própria salvação perde. O calvinista não perde a salvação. A Bíblia fala que perde. Se não virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Quem está entendendo, diga amém. Porque Jesus é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Glória a Deus. Irmão, por isso que eu falo, o crente ele tem que ler a Bíblia toda. Não adianta ele pegar um texto só da Bíblia e ler e ficar firmado naquele texto. É importante que você leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem que ler a Bíblia toda. Por quê? Por que tem que ler a Bíblia toda? Porque a Bíblia interpreta a si mesma. A Bíblia não precisa de um super intérprete. Aquele teólogo, aquele fulano e tal. Não, a Bíblia interpreta a si mesma. Por isso que é importante que a pessoa leia a Bíblia toda, devagar, com oração, que o próprio Espírito Santo vai dando entendimento, sabedoria para ela, e ela vai começando a interpretar a palavra de Deus. Por exemplo, significa as 7 estrelas na sua destra. Destra é mão direita. A própria Bíblia já dá a resposta. Capítulo 1, verso 20 do próprio Apocalipse. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas da Ásia. A mão direita é a mão de Jesus, é o braço de Deus, é a destra de Deus, é o próprio Cristo. Ele sustenta as 7 estrelas na sua destra.
Ou seja, ele sustenta os seus pregadores, os seus pastores, os seus servos, as suas servas. E Jesus vê, Deus vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, que prega a palavra de Deus como uma estrela. Você é uma estrela para Deus. Para o mundo, estrela é uma modelo que anda na passarela, é um artista de rock, de televisão, é um cantor famoso, é um ator de Hollywood, é uma estrela. Mas para Deus, estrela é quem leva a santa e gloriosa palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Então é Ele que tem na sua destra as 7 estrelas. Ele sustenta os seus pastores. Não precisa ter esquema, não precisa ter conluio, não precisa ter propina, não precisa ter propinas, não precisa pegar propina, não precisa enganar, não precisa enganar o povo no púlpito, não precisa dizer aquilo que a Bíblia não diz, não precisa inventar revelação para tirar oferta, não precisa nada disso. Precisa estar nele, aleluia. Louvado seja Deus, bendito, porque Ele sustenta, né? Se não tiver pão, Ele manda o corvo trazer pão. Se não tiver água, Ele faz aparecer um poço de Lairoi, que apareceu para Agar naquele deserto. Aleluia, louvado seja Deus. Se não tiver a roupa, não tem problema, Ele preserva a roupa nova, Ele faz com que a roupa dure por 40 anos no deserto. Aleluia, Jesus. O deserto do povo de Israel, meus irmãos, foi sustentado por Ele, 40 anos no deserto. No deserto não tem nada, no deserto não tem água, não tem plantação, não tem criação de animais, é só sol escaldante durante o dia e frio durante a noite. Mas não tinha padaria, mas Ele mandava um pão do céu. Não tinha sabete, mas Ele mandava a água da vida. Não tinha açougue, mas Ele trazia carne, aleluia. Não tinha hospital, mas Ele curava. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Olha, você já imaginou, você parou para pensar? Um povo de mais ou menos uma média de 2 milhões e 500 a 3 milhões de pessoas naquele deserto. Não é pouca gente não, é uma cidade de Curitiba. Ele sustentou. Já pensou, vamos tampar, vamos pegar a Zona Leste aqui, fazer um muro da Zona Leste, um muro, ninguém entra, ninguém sai. Ficar 40 anos ali, será que o povo vai morrer? Não vai morrer. Vamos colocar uma barreira aqui na cidade de São Paulo aqui, para ficar 40 anos, ninguém entra, ninguém sai, para arrumar comida. Como é que fica, hein, meus irmãos? Mas Deus sustentou o seu povo. Ele tem as 7 estrelas na sua destra. Ele anda no meio das 7 castiçais de ouro. Quem são os 7 castiçais de ouro? Apocalipse 1:20. São as 7 igrejas da Ásia. A igreja é o castiçal de ouro, entendeu? O cristão também pode ser o castiçal de ouro. Então ele tira, ele tem poder para tirar do seu lugar o castiçal de ouro. Então lembra, irmão, de onde caíste. Porque senão virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Todavia, tenho algo de bom em ti, na minha tradução de você, que tu odeias as obras dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas, irmão? Bom, a Bíblia não dá uma definição. Alguns teólogos dizem que os nicolaítas são discípulos de Nicolau, um diácono da igreja. Não temos essa certeza, não podemos afirmar, não sabemos, né? E qual era a doutrina dos nicolaítas? Também não tem um texto concreto. A Bíblia não fala. Historicamente, alguns historicamente falam, mas segundo alguns historiadores, as obras dos nicolaítas eram o amor livre, né? Era a libertinagem, né? O sexo livre, segundo alguns historiadores. Não sabemos, mas sabemos uma coisa, que as obras dos nicolaítas eram obras más, porque Deus detestava, Deus odiava as obras dos nicolaítas, entendeu? E a igreja de Éfeso também detestava como Deus detesta. Deus detesta o pecado, Deus odeia o pecado, né, meus irmãos?
Pecado cheira mal às narinas de Deus. Por isso que Deus exerce ira e exerce juízo, porque o pecado cheira mal mesmo, né? Deus exerceu juízo em vários lugares do mundo, como por exemplo lá em Sodoma e Gomorra, exerceu juízo na época de Abraão, exerceu juízo também naquelas 7 nações ali dos amorreus, na terra de Canaã, porque o pecado era tão terrível, era tão grande naquelas cidades, que quando chegou a época certa, Deus exerceu juízo ali através do povo de Israel, entendeu? Exerceu juízo também contra os amalequitas. Os amalequitas eram um povo terrível. O simbolismo dos amalequitas é a própria carne humana. Os amalequitas simbolizam a nossa carne, meus irmãos. Por isso que Deus mandou exterminar todos os amalequitas, porque eles eram maus essencialmente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então ele tem poder para exercer juízo, porque ele é Deus, ele está acima do bem e do mal. Aleluia, louvado seja Deus. Agora vem a promessa, né? Por último, Deus faz a promessa. Deus, né, primeiro ele exorta, ele elogia, mostra o que há de bom, depois ele mostra o que há de ruim, o que há de mal, vem a exortação, e agora vem a promessa também, porque Deus tem promessa. Ao que vencer, glória a Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus, do paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, e nós temos que lutar, né? Não é algo assim, meus irmãos, na maionese não, viu? Tem que lutar, né? Ser crente verdadeiramente salvo implica em luta, peleja, né? É espiritual a peleja, é espiritual a luta. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, são contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra demônios, meus irmãos, que tem ódio de nós, que luta contra nós, que brama ao nosso derredor, querendo nos tragar, meus irmãos. Então nós temos que estar firmes nesta promessa, firmes nesta palavra, lutando, porfiando. Por isso que Jesus disse: porfiai, lutai por entrar pela porta estreita, porque lá que a porta espaçosa é o caminho que leva para a perdição, mas estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida eterna. Então vamos lutar, é oração, em jejum, tudo feito com amor a Deus. Amém? Pega esta palavra, meu querido irmão, pega esta palavra. É uma palavra sucinta, mas é de grande valor para nós, né? Glórias ao Senhor Jesus. Ele vai dar do fruto. Esse fruto é um fruto espiritual, viu, meus irmãos? Tem gente que pensa que é uma árvore mesmo, é uma árvore que vai estar, nós vamos pegar um fruto. Não, é espiritualmente. Nós vamos alimentar de Deus, um alimento que vem do próprio Deus, direto de Deus. Aleluia. Esta árvore é o próprio Cristo, meus irmãos, que vai nos alimentar espiritualmente. Aleluia, louvado seja Deus. Vai ser muito maravilhoso, né? Vale a pena, meus irmãos, vale a pena pagar o preço por Cristo. Ele pagou o maior preço, mas nós pagamos também um certo preço. Aleluia, Jesus. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do fruto da árvore da vida, que está no meio do jardim, do paraíso de Deus, do meio do paraíso, né? Então vamos lutar para vencer. No céu não tem lugar para derrotado, no céu não tem lugar para vencido, no céu não tem lugar para aquele que olha para trás, no céu não tem lugar para o que faz corpo mole, no céu não tem lugar para quem reclama, para quem murmura. No céu não tem lugar, meus irmãos, para quem não luta. O céu é lugar de lutador e vencedor. Aleluia. Amém? Que Deus te abençoe. Glórias ao Senhor Jesus.